eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, e nós vamos ler o verso 43. Esse texto é o nosso texto inicial, mas depois de ler Deuteronômio 1:43, eu quero pedir que você conserve sua Bíblia aberta nesse texto, porque daqui a pouco nós vamos olhar alguns versículos mais para que a gente compreenda melhor o contexto. Deuteronômio 1:43. Isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor e, presunçosos, foram na direção das montanhas. Essa é uma declaração que Moisés está fazendo àquela geração de israelitas que sai do Egito rumo à terra prometida. A palavra Deuteronômio, que é o nome do livro, significa segunda lei ou repetição da lei. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés, e ele é uma espécie, tem esse nome de segunda lei ou repetição da lei, porque ele é uma espécie não só de highlights, os melhores e piores momentos, né, daquela geração que sai do Egito rumo à terra prometida, como também tem a repetição dos principais mandamentos. Aqui Moisés está recapitulando muito tempo depois o que é que aconteceu, e está registrado lá em Números 13 e 14. Para que a gente não leia os capítulos todos de Números 13 e 14, nós vamos ficar com a resenha de Deuteronômio 1, que também não é pequena, né? Mas é uma versão bem mais condensada daqueles 2 capítulos. Antes de lermos o contexto, eu quero apenas lembrar o que a gente sempre procura aplicar aqui, principalmente quando trabalhamos em cima de episódios, as narrativas do povo de Israel do Antigo Testamento. Em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive esse episódio. O apóstolo Paulo, também escrevendo aos Coríntios, né, o mesmo fez a afirmação de Romanos 15:4, e diz em 1 Coríntios 10:11, que essas coisas, ele fala exatamente dessa geração que sai do Egito rumo à terra prometida. Ele diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. Foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Né? Então, o entendimento de Paulo proposto aqui, por inspiração do Espírito Santo, é tudo que foi registrado a respeito desse povo é por causa de nós. Tanto para nos servir de exemplo, e tem momentos que são bons exemplos, tem horas que são péssimos exemplos, né? Mas eles servem de advertência, ou seja, propõem uma orientação para nós de quem tem sido chegado o fim dos tempos, aqueles que já estão vivendo a revelação da nova aliança. Então, o que é que podemos aprender com isso? Eu quero dar ênfase a uma palavra no texto que nós lemos. Moisés diz, e presunçosos foram na direção das montanhas. E eu quero tomar exatamente essa palavra, presunçosos. A Bíblia não fala muito sobre isso, né? Mas o pouco que ela fala a respeito do assunto nos traz um entendimento claro e importante. O tema da minha mensagem hoje é não confunda presunção com fé. São coisas distintas. Eu me lembro quando garoto de uma certa propaganda, né, que era muito conhecida, pelo menos de gente da minha idade, né, que tinha uma frase que a gente repetia muito no dia a dia, parece, mas não é. E se você abrir um sorriso no rosto, tem pelo menos uns 45 anos de idade para lembrar disso. Então, muitas vezes a presunção, aos olhos de quem está olhando, pode parecer fé, mas não é. E nós vamos entender isso exatamente dentro do contexto. Então, se você puder, me acompanhe em Deuteronômio 1, só que nós vamos começar lá no verso 19, em vez de parar no 43 que nós lemos, nós vamos até o 45. O texto é um pouquinho maior do que aquilo que normalmente a gente lê numa pregação. Eu vou fazer algumas pausas e comentários, mas é importante que a gente entenda esse contexto. Moisés diz assim, então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado, e chegamos a Cades Barneia. Quando ele fala de Horebe, ele está falando desde o Sinai, travessia do deserto, até chegar em Cades Barneia. Quando você vê o relato de Números, eles estão no limiar, na divisa, para entrar na terra prometida. Uma promessa centenária, de muitas gerações, que finalmente estava para se concretizar. Então ele está relembrando aquele momento. Verso 20. Então eu lhes disse, vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou essa terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem.
Deixe-me fazer mais uma pausa antes de continuar a leitura. Quando ele diz, vão e tomem posse da terra, a terra era chamada, terra de Canaã, de terra prometida, porque era uma promessa que Deus faz aos patriarcas, a Abraão, a Isaac, a Jacó, e vai renovando isso às próximas gerações. Se era uma promessa de Deus, levá-los a um lugar de abundância, uma terra que manava leite e mel, incontestavelmente, por trás da promessa de Deus, nós temos a sinalização da sua vontade. Deus não prometeria algo que ele não quisesse. Então era desejo de Deus que aquela geração lá entrasse. Mas não basta apenas eu e você termos uma promessa de Deus. É necessário que nós cooperemos com Deus. E um dos elementos que envolve a fé é a apropriação. Então Moisés está dizendo para eles, vão e tomem posse. É uma promessa de Deus, haverá recursos divinos, vocês não variam sozinhos, mas não quer dizer que não tem que fazer nada. Ele não apenas os desafia a tomar posse, mas ele diz, não tenham medo, não se assustem, né? Ou seja, não cedam aos sentimentos e sim à fé. E essa é uma dinâmica que ela se aplica a nós até os dias de hoje. Quando falamos da forma como vivemos hoje a vida cristã, o entendimento da salvação, né, da vida eterna que Cristo nos oferece, não é diferente do exemplo que nós temos aqui. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo e diz, toma posse da vida eterna. Então, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus por meio de Cristo disponibilizou, precisa de apropriação. E nós temos figuras que vão construindo um paralelo. Verso 22. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram, vamos mandar alguns homens adiante de nós para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isso me pareceu uma boa ideia. De maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram, foram à região montanhosa e espiando a terra foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra nas mãos e o trouxeram até nós e nos informaram dizendo, é boa essa terra que o Senhor nosso Deus nos dá. A ideia não era checar se a terra era o que Deus tinha prometido. A sugestão dada é, nós precisamos de gente que saiba o caminho, que indique as cidades, que nos dê um plano de ação. Então quando os 12 espias voltam, eles decidem trazer do fruto da terra. Em Números 13 nos mostra que foi necessário 2 homens, usando uma verga, um pedaço de pau, para carregar um cacho de uva. E acredito que eles levam o fruto, porque se apenas contasse, seria o que a geração de meus pais chamava de história de pescador, sempre com aquela exageradinha. Até hoje o logotipo do Ministério do Turismo de Israel são 2 homens carregando, né, uma verga apoiada sobre os ombros, um cacho de uva gigantesco, enorme. Então eles voltam e trazem testemunho. A terra é um lugar de abundância, é tudo o que Deus tem dito. Verso 26. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram, o Senhor está com ódio de nós e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo, aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos anaquins. Esses não eram só de grande estatura, eram literalmente gigantes. 29. Então ele lhes disse, não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a esse lugar. Verso 32, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Essa é uma frase importante. Se você puder, só para efeito didático, repita comigo, diga, mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Então ele emenda e continua a frase, nem assim vocês creram no Senhor seu Deus, verso 33, que foi adiante de vocês por todo o caminho para procurar o lugar onde deveriam acampar. De noite estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deveriam andar e de dia estava na nuvem. Verso 34, o Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou dizendo, nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra e darei a ele e aos filhos dele a terra em que pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo, também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presa do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, eles ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho.
Deixa eu fazer outra pausa. Em Números 14, Deus diz, para cada um dos dias que os espias passaram espiando a terra, foram 40. Deus diz, para cada dia 1 ano. Então Deus diz, todo mundo dá meia volta, volta para o deserto, e vocês vão ficar 40 anos perambulando no deserto, fora da terra prometida, até que toda essa geração morra, e aí eu vou levar os filhos de vocês para lá, mas vocês vão ficar de fora. Quando eles ouvem a notícia, a consequência da rebeldia, da incredulidade, verso 41 diz, Moisés recapitulando, então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês, não vão, nem comece a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Isso eu lhes falei, e esse é o texto que nós lemos no início. Mas vocês não quiseram escutar, pelo contrário, foram rebeldes à ordem do Senhor e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram como fazem as abelhas e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. De toda uma geração que sai do Egito, só dos que eram de 20 anos de idade para cima, listados no exército, a Bíblia diz que puxavam da espada 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a época era média generosa, 3 filhos, que é a média de hoje em dia, não da época, nós já multiplicamos os 600 mil por famílias de 5, marido, esposa, 3 filhos, nós temos 3 milhões de pessoas. É uma região metropolitana de Curitiba se movendo, muita gente. De toda essa gente, só 2, Josué e Caleb, entram na terra prometida. A exceção que você pode colocar aqui, Eleazar, o filho de Arão, queria substituí-lo como sacerdote. Mas há um foco especial dizendo, esses 2 estão garantidos por um posicionamento. E aqui nós precisamos entender, se todo mundo tinha o mesmo Deus, se todo mundo tinha a mesma promessa, se todo mundo está diante dos mesmos problemas e desafios, o que distingue esses 2 dos demais? É muito mais fácil você aplicar a lógica inversa, porque os demais não entraram na terra. Hebreus capítulo 3, verso 19, resume isso em uma frase. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. E se eles agiram de forma oposta, é evidente que eles aprenderam e entenderam a importância de andar em fé. O primeiro aspecto que eu quero abordar aqui, que é um princípio espiritual e vai ser o primeiro tópico da mensagem, é que a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza. Não importa se estamos falando das histórias do Antigo Testamento, a chamada, apelidada por nós de galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, você vai ver que Noé, Abraão, todo mundo que viveu qualquer experiência de intervenção divina, cumprimento de promessa, foi pela fé, sempre foi a fé. Romanos capítulo 5, verso 2 nos diz que pela fé nós temos acesso à graça. A graça, o lugar do depósito de Deus, de tudo aquilo que Ele disponibiliza e nos oferece, só pode ser acessado pela fé. É por isso que Efésios 2:8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação é a obra da graça, mas só é acessada por fé. Mas nós não somos apenas salvos por fé. Romanos 1:17 diz que o justo viverá da fé. Na verdade, uma citação de Abacuque, que vai ser repetida também no livro de Gálatas, na carta aos Hebreus. O justo vive de fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado na fé, que é incluído entre os primeiros rudimentos da doutrina de Cristo lá em Hebreus capítulo 6. Nós sabemos que toda a relação do homem com Deus depende de fé. Em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, a Escritura diz, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém vai acessar nada do que Deus tem, não vai acessar a graça, não recebe absolutamente nada da parte de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O texto ainda afirma que aquele que se aproxima de Deus deve crer 2 coisas. Primeiro, que Deus existe. Segundo, que Ele é galardoador, recompensador, ou leia-se, abençoador daqueles que o buscam. Então quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, eu quando garoto achava que Deus era altamente exigente. Na verdade o que agrada a Deus é quando eu e você podemos entrar naquilo que é o plano e o propósito dele para a nossa vida. E nós não podemos acessar isso sem fé. Não se trata apenas de agradá-lo para preencher requisitos, é porque preenchendo os requisitos nós podemos viver aquilo que Ele, no seu amor, na sua bondade, tem para mim e para você.
Ele ainda é o mesmo Deus que por meio do profeta Jeremias diz: eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, são planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Nós precisamos entender, isso é fundamento bíblico, né, da nossa doutrina. A fé é o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Algo que há muito tempo atrás ouvi do John Bevere foi uma frase que resume muito dessa doutrina bíblica. Ele disse o seguinte: Deus não responde necessidades, Deus responde fé. Eu vejo crentes às vezes reclamando: poxa, pastor, eu estou com uma necessidade financeira e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com um problema familiar e Deus não fez nada a respeito. Eu estou com uma certa situação e Deus não fez nada a respeito. E as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que Deus não responde necessidades, Ele responde fé. Qual a maior necessidade do ser humano? Salvação. A Bíblia diz: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Deus tem o desejo de salvar? Evidente. Ele não apenas disponibilizou toda a salvação por meio da obra de Cristo, como a Escritura afirma em 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja que todos se salvem. Agora, basta Deus desejar, querer algo e o homem precisar para acontecer? Não, isso não acontece de forma automática ou espontânea. Para que o homem acesse aquilo que Deus deseja e disponibilizou e que ele também precisa, o ingrediente fé sempre será necessário. João 3,16 é o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo todo. É uma declaração do próprio Jesus, que eu quero citar para você. Mas quero citar junto com os versos 17 e 18, que nos ajudam a entender bem melhor o contexto. O 16 você deve saber de cor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus continua e diz no verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no verso 18, Cristo afirma: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. As pessoas não são salvas porque precisam, as pessoas não são salvas porque Deus providenciou salvação. É lógico que essas coisas estão dentro da equação, mas elas serão salvas se crerem. O verso 17 mostra que a razão pela qual Deus enviou Jesus não era para condenar o mundo. Aqui o texto não está dizendo que não tem condenação, mas que o propósito da vinda de Jesus é nos livrar da condenação. E diz: quem nele crê não é condenado, mas se não crê, já está condenado. Ou seja, Deus não quer que ninguém seja condenado, mas se não crê, já está debaixo de condenação. Não importa do que a gente fale, a fé é e sempre será o meio de acesso a tudo aquilo que Deus disponibiliza. Quem está entendendo, diga amém. Segundo tópico, segunda verdade que queremos trabalhar, é uma espécie de complemento, né? A incredulidade sabota a ação divina. Se a fé é o meio de acesso a tudo que Deus disponibiliza, a incredulidade nos impede de acessar, e até mesmo se já estamos acessando ou desfrutando, ela sabota aquilo que nós podemos classificar como ação divina. É importante que eu e você entendamos isso. Em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12, a Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança, algumas traduções usaram a expressão como paciência ou longanimidade, mas aqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai experimentar algo apenas porque Deus prometeu. Há promessas que são incondicionais. A vinda do Senhor, o retorno de Cristo, por exemplo. Quer você acredite, quer não, quer esteja pronto, quer não, na hora certa Ele virá. Mas muitas, eu diria talvez a maioria das promessas, elas têm caráter condicional. É por isso que Paulo escreve a Timóteo e diz a seu discípulo, 1 Timóteo 1,18, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito. O que é uma profecia? Uma palavra da parte de Deus. Se uma palavra profética é de fato inspirada pelo Espírito Santo, liberada da parte de Deus, é evidente que Deus quer fazer aquilo. Não há dificuldade de entender isso. Mas Paulo diz para Timóteo: não espere sentado. Ele diz: de acordo com as palavras que foram ditas a teu respeito, combate firmado nelas o bom combate. Traduzindo, cai para dentro, lute por isso, coopere com Deus. Se eu e você não interagirmos em fé, não adianta ter uma palavra de Deus. Você vai ver Deus orientando Abraão, por exemplo. Gênesis 18, 19. Eu escolhi para que ele ordene a seus filhos, sua casa depois dele, que guardem o caminho do Senhor, que pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus fez uma promessa extraordinária sobre Abraão, que não era só interesse de Abraão, ter o filho ou a descendência que ele não podia ter.
Em Gálatas 3:8, Paulo diz, a respeito da promessa que Deus fez a Abraão, que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, ou seja, era do interesse de Deus que aquilo acontecesse. Mas o texto diz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, que prometeu, Abraão tem que fazer a parte dele. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos de que a maioria dessas promessas não tem cumprimento espontâneo nem automático. E eu e você precisamos de um posicionamento de fé. Eu citei antes que Hebreus capítulo 3, verso 19, resume o motivo pelo qual o povo não entrou na terra prometida. O texto diz, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas o curioso é que alguns versículos depois, Hebreus 3:19 é o último versículo do capítulo 3, mas quando você entra no início do capítulo 4 de Hebreus, a palavra de Deus nos mostra que a palavra de Deus não foi misturada com fé no coração daqueles que a ouviram. Ou seja, não adianta ter uma promessa de Deus que sinaliza sua vontade, seu desejo. Se essa palavra não é recebida, misturada com fé, não haverá o ingrediente necessário para que Deus age. Então a incredulidade, a falta de fé, ela sabota a ação divina. Não significa que não aconteceu porque Deus não quis. Já vi muita gente dizendo, não, eu realmente orei por algo, mas Deus não quis. Eu pergunto, por que Deus não quer? Porque não aconteceu. Eu falei, o povo também não entrou na terra prometida, mas você não pode dizer que Deus não quis. Você pode entender que eles não cooperaram com Deus para que aquilo que Deus queria fazer acontecesse. Então, nós precisamos entender princípios espirituais. E quando eu falo de sabotar a ação divina, às vezes a gente só pensa em extremos. Ou quando a gente fala de quem crê, o cara crê para tudo, ou quando a gente fala do incrédulo, não crê para nada. A gente não para pensar que às vezes nós estamos transitando aqui no meio termo. E às vezes oscilando de um lado para o outro. Em Mateus, no capítulo 14, a Bíblia nos mostra que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. A Bíblia nos mostra que eles estavam de 9 a 11 horas, a conta que você faz das vigílias da noite, remando, e não conseguiram passar metade do mar. Na verdade é um grande lago, eles não tinham uma palavra no hebraico para um ajuntamento de águas tão grande que não fosse mar, até hoje é chamado de Mar da Galileia, mas água doce. Só a travessia de lado, que é a mais curta, 11 quilômetros. A Bíblia diz que depois, lá pela 4ª vigília da noite, às 12 horas da noite era dividido em 4 vigílias. Das 6 às 9 a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira. A Bíblia diz que Jesus apareceu na 4ª vigília, entre 3 a 6 da manhã. Isso significa que eles já estavam de 9 a pelo menos 11 horas remando. E a Bíblia diz que eles estavam na metade do lago. A metade pode parecer só força de expressão. Mas o Evangelho de João dá medida em estádios. Quando você faz o cálculo da distância do estádio, 5,5 km, ou seja, eles estavam literalmente na metade. No meio de uma tempestade, com aquela sensação de não vamos conseguir, tudo escuro. Ah, pastor, tem noite que tem lua e estrela, não quando tem tempestade. E no meio daquele escuridão, daquele breu, entre uma relampeada e outra, eles veem um vulto de uma pessoa que vem na direção deles andando sobre as águas. A Bíblia diz que eles começam a gritar um fantasma. E eu vejo o crente criticando os discípulos, eu falo, queria ver tu. Já ia ter crente hoje dizendo o sangue de Jesus tem poder, alguns iam puxar o cruz credo antigamente, ia dizer está amarrado em nome de Jesus. Ué, ninguém nunca andou sobre a água, agora aparece a primeira vez vindo na direção deles. Agora, enquanto eles estão desesperados, gritando de medo, Jesus tenta acalmá-los e diz, sou eu, não tenho medo. Pedro, que falava pensando e pensava falando, tinha boca e cérebro conectado, ele na hora responde para Jesus, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E quando Jesus diz, vem, o doido Pedro vai. Ele anda sobre a água. Outro dia alguém falou, mas afundou. Eu falei, mas andou de novo. Ou você acha que voltou nadando depois? Pedro vive um milagre, é indiscutível isso. Aliás, tecnicamente, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. E daqui a pouco nós vamos entender o peso que uma palavra de Deus tem para que possa haver fé e para que a gente viva o sobrenatural. Então, esse homem está vivendo o sobrenatural, mas daqui a pouco ele começa a dar lugar aos sentimentos. Fé e sentimentos não costumam combinar. Ou você é guiado por fé e não pelo sentido, ou guiado pelos sentidos e não pela fé. A Bíblia diz que ele presta atenção na força do vento, no tamanho das ondas. Eu não sei o que passou em detalhes na cabeça de Pedro, mas eu imagino uma conclusão mais ou menos assim. Andar em cima d'água até vai, mas tinha que ser agora. No escuro, no meio de uma tempestade. Porque por mais que ele fosse em linha reta na direção de Jesus, eu imagino que o chão estava um pouco instável. Em algum momento ele cede ao medo. Quando cede ao medo, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Não diz que ele sumiu para dentro da água de uma vez, tomou um caldo, como a gente diria. Mas é evidente que ele percebe que ele está abortando o sobrenatural.
No momento que ele percebe isso, ele simplesmente clama por socorro. E a Bíblia diz que Jesus o toma pela mão. Porque da mesma forma que você pode abortar o sobrenatural que se vive com fé, ao dar lugar à incredulidade, também é importante entender que dá para abortar a incredulidade e voltar para o lugar da fé. Mas mesmo com essa experiência de crer 2 vezes, tendo vencido a incredulidade. Mateus 14:31, o que é que Jesus diz para Pedro? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele está dizendo, foi a dúvida que estava te sabotando. Ainda que o problema tenha sido resolvido, que nenhum de nós se esqueça disso. Às vezes a gente pensa que dúvida está só no coração de quem nunca viu o mover de Deus. Às vezes nós já estamos tendo experiência com Deus, vivendo o sobrenatural. Aquela geração de israelitas foi talvez a geração da história da humanidade que mais viu milagres e ainda conseguiu ceder lugar à incredulidade. Então, a gente precisa ter essa clareza de entendimento. A incredulidade sabota a ação divina. Em Mateus, no capítulo 13, no verso 58, a Bíblia diz que quando Jesus estava em Nazaré, sua cidade, no mesmo momento onde ele vai fazer o discurso que um profeta não tem honra, né, na sua própria pátria, a Bíblia diz, e não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A lei de causa e consequência aqui é clara. Por que não fez muitos milagres? Por causa da incredulidade deles. Marcos capítulo 6 ainda é mais taxativo e diz, e não pôde fazer ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. A pastor Luciano, Deus não é o Deus todo-poderoso, como é que não pode algo? A questão é que o Deus todo-poderoso não faz sem interação. E se não há fé, ele não tem espaço ou ambiente para fazer absolutamente nada na minha e na sua vida. Eu fui, graças a Deus, bem orientado, ensinado e estimulado desde a minha adolescência, que o sobrenatural está à disposição de todos nós. Mas se queremos viver o sobrenatural, nós vamos ter que aprender a andar por fé. E aqui eu quero passar para o terceiro e último tópico, onde eu vou gastar um pouquinho mais de tempo do que nos primeiros. A diferença entre fé e presunção. Eu disse no início e repito, a presunção pode parecer com a fé. Ela pode nos levar a agir de modo parecido, aos olhos de quem avalia só o comportamento externo, não o coração, com quem crê. Mas a inspiração, a motivação da presunção e da fé são completamente distintas. O que dizer dos resultados? Algo que talvez nos ajude a começar a distinção é que a fé é uma convicção. Hebreus 11:1 define fé, né? Não apenas como a certeza de coisas que se esperam, mas a convicção de fatos que não se vêem. Eu vejo uns crentes que eles estão tentando acreditar, mas eles dizem, eu estou crendo, né? Eu falo, você está crendo que vai ter fé, você não está crendo que Deus vai fazer. Porque a fé é uma convicção. Agora a pergunta é, como essa convicção é gerada? E a resposta da própria Escritura é, pela palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Eu, quando era garoto, voltei de um culto. Me lembro, ainda bem criança, a imagem ainda está clara na minha mente. Nós estamos na porta de casa para entrar. E eu pergunto para minha mãe, realmente tudo é possível que crê do jeito que falaram? Minha mãe, claro, meu filho, é o que a Bíblia diz. Falei, então se eu acreditar que posso voar, eu vou voar. E minha mãe engasgou. As crianças são terríveis, fazem perguntas, né, que às vezes você fica perguntando de onde sai. Eu desde criança, meu pai dizia que eu nasci para ser filósofo, era uma máquina de perguntas, de questionamento. E minha mãe meio que engasgou, eu falei, estou falando sério, eu quero voar. Então se eu acreditar, eu vou... E aquela conversa não foi para frente, né? Porque de alguma forma, nem minha mãe estava preparada para aquela conversa. A pergunta é, pastor, tudo é possível que crê, é verdade? É. Mas a pergunta é, você pode crer no que quiser? E a resposta é não. Porque você não decide acreditar. A fé é uma convicção gerada por algo. O quê? A palavra de Deus. Então, se Deus falar que eu vou voar, se tivesse um versículo na Bíblia dizendo isso, você ia me ver correndo por aí, batendo os braços, esperando o cumprimento da promessa. Ou, não há uma palavra escrita, que é a base e o fundamento de tudo o que nós cremos. Mas a própria Escritura nos mostra inúmeros casos de pessoas que tiveram palavras pessoais de Deus. A promessa de Deus a Abraão a respeito de ter o filho que não podia ter é pessoal. Mas a Bíblia chama ele de o pai da fé, porque creu na palavra de Deus. Quando você pega a galeria dos heróis da fé, a resposta de fé que Noé dá é uma palavra pessoal. Então há momentos onde nós vamos ter um cenário,
né, onde a fé foi gerada não necessariamente por uma promessa escrita, mas por um claro testemunho ou direcionamento do Espírito Santo. Mas nós precisamos de um combustível para a fé, e esse combustível é a palavra de Deus. Aí você olha o comportamento dessa geração de israelitas que são chamados de presunçosos. Nós destacamos em Deuteronômio 1:32 que a Bíblia diz: mas nem assim vocês creram no Senhor seu Deus. Não tem fé ali. Nós citamos Hebreus 3:19, que repete: vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eles já tinham uma palavra e uma promessa para entrar na terra. Eles acolheram aquela promessa e a palavra no coração? Não. A gente citou Hebreus 4, né, que diz que a palavra não foi misturada com fé no coração deles. Agora, quando Deus diz é para entrar, eles dizem: mas nós não queremos entrar porque nós estamos com medo. Quando Deus diz agora vocês não vão entrar, eles dizem: agora nós queremos entrar. Nos dois cenários, o que você vê não é gente movida por uma palavra de Deus. Na hora que Deus manda eles entrarem, desobedecem e não crê. Na hora que Deus diz agora não vai, que eu não vou abençoar, não, agora nós vamos. Ou seja, eles não estão se movendo debaixo de uma palavra de Deus. Nos dois cenários eles estão se movendo por sentimentos. Por que primeiro a desobediência? Porque eles estão com medo. A terra é boa? É maravilhosa. Mas seria muito a gente acreditar que uma terra tão boa estaria aí dando sopa, fácil, né, de ser conquistada. Então os espias disseram: a terra é boa, mas tem gigante. Eles habitam cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão no alto dos montes. Ou seja, é bom, mas não é acessível. Então, pelo medo da guerra, que lhes parece impossível ser vencida, nós não vamos obedecer a Deus. Só que quando Deus dá a sentença e diz todo mundo para o deserto, 40 anos perambulando até que todo mundo morra e ninguém vai entrar. Agora eles têm mais medo da consequência anunciada por Deus do que o medo que eles tinham para guerrear. Então agora eles dizem: não, agora nós pecamos, nós vamos lutar. Deus disse: agora não vão mais. Isso não significa que Deus é bipolar ou do contra. Isso não significa que Deus está fazendo pirraça. Quando eu queria vocês não quiseram, agora que vocês querem também não quero. Mas é porque eles não têm o elemento necessário para acessar o que Deus tem. Eles não estão movendo debaixo de uma convicção gerada pela palavra. Eles de novo estão sendo guiados por sentimento. E sem fé você não acessa o que Deus disponibiliza e você ainda sabota o que Ele tem. Mas de novo Deus está falando e eles não dão ouvidos à palavra. Por quê? De novo eles estão sendo movidos por sentimento. Isso não é fé. Só quando eles dizem: não, nós vamos lutar, nós vamos acreditar no que Deus diz, parece fé. Eles falam como quem tem fé, eles se comportam como quem tem fé. Mas Moisés define isso com outro adjetivo, diz: vocês foram presunçosos. A presunção pode parecer fé, mas não é. Eu tenho visto muita gente fracassar em nome de algo que eles acreditam ser fé, e tem todos os elementos da presunção. Porque você não inventa aquilo no qual você quer crer. Às vezes nós compartilhamos testemunhos que tentem ajudar não só a ilustrar princípios que a gente ensina, mas levar as pessoas a acreditar: nós podemos viver o sobrenatural. Mas volta e meia tem gente que me aborda e que conta alguma história de que ele tentou viver uma experiência parecida com a minha e que não conseguiu. Outro dia um falou: pastor, aquela história que o senhor contou de uma viagem que fez, não tinha dinheiro para pagar o último pedágio, né? E até hoje eu fico impressionado com isso. A gente realmente não tinha dinheiro, mas tinha uma palavra de Deus, e a palavra gera fé. Então eu saí com o Kelly, o Israel, né, era criança, era bebê. A gente sabia que quando chegasse o horário do último pedágio já estaria de noite, não teria como passar, não tinha para onde voltar, não tinha o que fazer. Mas o Espírito Santo falou: só me obedece, entra no carro e vai. E eu fui. Quando estava chegando perto, a cabeça fica pensando: como é que vai ser? Eu falei: amor, talvez a gente tenha o recurso e nem saiba. Talvez a gente está meio que nem H, só precisa ver a fonte que está aberta. Eu falei: dá uma revirada na sua bolsa, que bolsa de mulher é cheio de surpresa. Vai que tem um dinheiro aí que a gente não sabe. Ela revirou e disse: não tem nada. Eu falei: me ajuda a olhar o carro, desde o porta-luva até o chão, vai que tem moeda por aí. Ela, enquanto nós estamos viajando, revirou o carro. Eu falei: nós vamos ter que depender de Deus. Ela: como é que vai ser? Eu falei: até lá a gente descobre. Quando estava chegando o pedágio, o último quilômetro, começa uma chuva muito forte. A chuva vai ficando cada vez mais forte, e daqui a pouco, eu não sei se já estava isso antes ou começou naquele momento, mas a gente entra numa fase, a reta final, ali entre 500 a 200 metros do pedágio, começa a chover granizo. Mas não estamos falando de pedra pequena. Todos os carros foram acendendo o pisca-alerta, encostando no acostamento, né? E eu, no meio de toda aquela turma, aproveitei, ligo o pisca-alerta, encosto também.
Não tinha como passar o pedágio, mas pelo menos agora não era o único carro parado esperando, né? E eu estou imaginando o que é que vai ser. A chuva de granizo estava tão forte que eu lembro que eu e minha esposa, a gente alternava segurando o vidro, com medo de quebrar o para-brisa, a gente fazendo a pressão inversa. A gente está distraído com aquilo tudo, com aquele barulho, mas daqui a pouco alguém está batendo tão forte no vidro do meu lado, do motorista, a ponto de eu ouvir aquilo mais do que o barulho das pedras. Eu olho uma pessoa em pé do lado de fora, o homem segurando um calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça e o corpo daquelas pedras, batendo no vidro. Abri só um pouquinho, porque começou a entrar as pedras de gelo dentro do carro. E a hora que eu abro tentando entender o que está acontecendo, o que esse cara quer falar, ele diz assim: faltou dinheiro para o pedágio? E ele, sem que eu responda nada, nem diga o valor, me dá exatamente o valor que faltava para a gente pagar. E esse cara volta correndo em direção à administração do prédio. Eu falei, se eu tivesse parado sozinho, ele poderia deduzir isso. Mas tem uma fila de carro, eu estou lá no meio em algum lugar. Ele vem só no meu. Faz a pergunta do único motivo que era o nosso. Entrega o valor exato e some. Quando chegar no céu, eu quero perguntar para Jesus, o que rolou aquele dia? Como é que isso aconteceu? E aí eu falando, dizendo, gente, nós podemos viver o sobrenatural. Compartilhei a história. Aí um outro dia falou, pastor, tentei viajar sem pagar o pedágio, mas não deu. Parece que Deus gosta mais do senhor do que de mim. O senhor disse que Deus não faz acepção de pessoa. Eu falei, amigo, a diferença entre eu e você é que eu tinha uma palavra de Deus para fazer isso. Você olha, meu carro hoje está instalado sem parar. Mas naquele momento eu não tinha condições, mas eu tinha uma palavra. A diferença entre eu e você é que eu fui movido por uma palavra, ela me gerou fé, e a fé me levou à intervenção de Deus. Você tinha um forte desejo, um sentimento de aventura, uma vontade de ter experiência, sem nenhuma palavra. Isso não gera fé, isso é presunção. O pior é que esse tipo de gente depois diz, não, gente, cuidado com aquelas coisas que o Subirá está falando, porque não é bem assim, tá? Na prática não funciona. Normalmente, quem não tem essa experiência termina murmurando como aquele povo murmurou. Gente, o que você precisamos entender, de onde vem essa convicção? A fé se apoia no caráter de Deus. Um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode falhar, um Deus para quem todas as coisas são possíveis. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Observe que a frase não é eu sei no que. Eu e você não cremos em algo, não cremos numa coisa, nós cremos em alguém. E esse alguém está acima de qualquer suspeita. E quando ele fala, está falado. Quando você olha para Josué e Caleb, os únicos que entraram, é evidente o posicionamento de fé. Mas de onde vem a fé deles? De uma palavra. Números 14, 6 a 9, diz assim: e Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. De onde sai essa convicção? De uma palavra de Deus, de uma geração inteira. Só 2 homens entraram. Como eu disse antes, todo mundo tinha o mesmo Deus, a mesma promessa, os mesmos problemas. Mas o que esses 2 tinham que os outros não tinham? Uma atitude de fé, um posicionamento sobre a palavra de Deus. Isso os leva a experimentar o que Deus tem. Tem muita gente sabotando o que Deus tem para si por não agir da forma correta. Agora, quando a gente se questiona por que os israelitas não obedeceram a ordem divina de entrar e tomar posse da terra prometida, na hora que Deus fala para entrar, se recusa. Na hora que Deus diz não vai, nós vamos. Aí você pergunta o que é que está por trás. Nos 2 momentos, não é a convicção de que Deus falou algo que é verdadeiro, sustenta o que faz e não socorre. Quando Deus fala isso, primeira reação, medo. Mas é difícil. Ok, tudo que vocês viveram desde a saída do Egito era difícil e Deus fez. Mas o sentimento não deixa a palavra entrar para que a promessa seja misturada com fé no coração. Só que quando descobre o que vão perder, agora entra outro sentimento. Gente, é impressionante como as pessoas lutam por sentimento e não por convicção. Eu tenho visto pessoas que estavam vivendo crises no casamento, na família, mas tinham palavras de uma intervenção de Deus, mas não se posicionavam. Um chegou até a cara de pau e dizia, se Deus falou, ele que faça. Como quem diz, não tem que fazer nada. Mas quando o negócio rebenta e vê o que perdeu, aí quer lutar, aí quer agir como tinha que ter agido antes, aí quer dizer que crê, que ora, que jejua. Aí eu falo, mas você está se movendo na palavra que na hora que você tinha, você não fez. Não fez por um sentimento. Agora, eles estão com mais medo da consequência de morrer no deserto e não entrar na terra do que antes, mas continua sendo sentimento. Presunção, ela normalmente não está alicerçada na palavra de Deus. Eu tenho visto isso se repetir na vida de muita gente. E a fé, nós precisamos entender isso.
ela independe de sentimentos. Abraão é chamado nas Escrituras de o pai da fé. Romanos 4, versos 11 e 12 diz que ele nos deixou pegadas de fé para que a gente siga o seu caminho, ou seja, ande na fé como ele andou. E aí quando você olha para o que o texto está dizendo, é uma referência não só a crer na promessa que Deus fez, mas a lidar com todos os desdobramentos dela. O homem tem 75 anos de idade, nunca pôde ter um filho, agora Deus faz uma promessa: eu vou te dar um filho. Ao longo do caminho, nós percebemos, Abraão vai ter que crescer, amadurecer. Em algum momento a coisa está demorando, ele, Sara, tenta dar um jeito, né? Vamos usar aqui um costume cultural. Você pode ter um filho através de uma escrava minha. Quando gera Ismael, Deus diz: o filho que eu lhe prometi, quem dá sou eu. Isaac será o herdeiro da promessa que eu fiz e não Ismael. Eles continuam esperando e crendo, até que finalmente, 25 anos depois, o filho nasce. Agora o menino nasce, está crescendo. E Deus um dia, um belo dia, Gênesis 22 nos mostra isso. Deus diz para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, o filho a quem você ama. Às vezes estou lendo esse texto e falo para Deus: precisava isso tudo? Já não, na minha cabeça não tem nada tão difícil como Deus pedir a um pai o sacrifício de um filho. Mas tem que lembrar que é o único filho, o filho que você ama. A Bíblia diz que Abraão levantou alta madrugada, de pronto, não tem enrolação. Deus pediu, bora fazer. Ah, pastor, mas o homem era um sangue de barata, não tinha coração. Não é o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 11, de 17 a 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus, acolher as promessas, a palavra entrou no coração, gerou fé. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu filho, do qual havia sido dito pelo próprio Deus, o Deus das promessas: sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Qual é a fé de Abraão? Ela não depende de sentimentos, ela atropela sentimentos, ela exige que os sentimentos se alinhem. Gente, Deus não mente, Deus não se contradiz. Abraão simplesmente para e diz: Deus me prometeu que vai fazer algo glorioso e grandioso na terra pela minha descendência. Meu único descendente, ele está pedindo que eu ofereça sacrifício. Ele sabe o que faz. Com Deus não se discute. Só que Abraão, 3 dias antes de chegar no Monte Moriá, deixa os escravos que o acompanham e diz: espere aqui, eu e meu filho iremos, adoraremos e voltaremos, no plural. A Bíblia diz que ele cria que Deus o podia ressuscitar dentre os mortos. A fé, ela não depende de sentimento, ela exige que o sentimento se alinhe. Ele simplesmente diz: Deus não é maluco, Deus não é doido de prometer e não cumprir. Ele é fiel, ele honra a sua palavra, ele não pode mentir. O que ele vai fazer é problema dele. Eu obedeço, continuo confiando. O que ele falou vai se cumprir, ponto final. Sabe, quando você olha a fé, ela é sempre uma convicção, mas não é apoiada em sentimentos. A presunção é a substituição da fé. Normalmente é gerada pela palavra de Deus. Mas essa substituição, essa fake fé, que parece, mas não é, ela na verdade, ela acaba presumindo que Deus fará alguma coisa que ele não prometeu. Quando você vai sem direção clara, como esses israelitas fizeram, isso é presunção. Mas o terreno seguro da fé verdadeira é aquilo que Deus diz. Se eu e você soubermos nos posicionar em relação a isso, nós vamos ver muito mais da ação divina, da manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Há mais para mim e para você. Há um lugar de abundância onde eu e você podemos entrar. Mas nós vamos ter que aprender, escolher, andar por fé e dessa forma agradar a Deus. Como eu disse, a ideia de agradar a Deus não é porque Ele é exigente, é porque Deus quer nos abençoar. Ele quer que a gente acesse e usufrua aquilo que Ele tem. E sem fé nós não vamos poder acessar o plano e o propósito dEle para nós. Mas não é apenas escolher fazer isso. Eu e você vamos ter que alimentar a fé. E para isso nós temos que gastar tempo com a palavra de Deus, que é o alimento da fé. E não apenas isso, precisamos desenvolver uma vida de comunhão, intimidade, relacionamento e sensibilidade ao Espírito Santo. Para momentos onde teremos palavras de ordem pessoal. Isso também tem o poder de produzir fé no nosso coração. Porque fé não se inventa, não se fabrica. Se recebe sempre por uma palavra de Deus. E quando isso acontecer, alinhe suas emoções com a fé e não a sua fé com as emoções. Se você alinhar as emoções com aquilo que você está acreditando, isso é fé. Se você alinha o que acredita às suas emoções, isso é presunção. A presunção sabota. A fé nos leva a viver
o poder de Deus. Jesus foi claro com as irmãs de Lázaro. Ele está decidido a operar um milagre, mas ele diz para uma delas: se creres, verás a glória de Deus. Condicional, é claro, se creres. E se não crer, deu ruim, perdeu. Mas eu e você podemos entrar no lugar de nos alinharmos a voz, à vontade de Deus, e cumprirmos o plano e o propósito de Deus. Você recebe essa palavra? Pode dizer amém. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, e nós vamos tomar aqui como trilho da nossa conversa e reflexão de hoje os versículos 33 e 34. 1 Coríntios 15, 33 e 34. O texto sagrado diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Essa declaração, alguns ainda não têm conhecimento de Deus, né, merece a nossa atenção. Paulo está dizendo que eles eram zero conhecimento de Deus. Como nós veremos adiante, ele vai dizer que até o ímpio tem um certo nível de conhecimento de Deus. Então, ao dizer que alguns deles não tinham conhecimento de Deus, ele está falando sobre não avançar, não crescer no conhecimento de Deus, não viver um nível de conhecimento que condizesse com o tempo da caminhada e de fé que eles tinham. E depois de reconhecer que não tinham o nível necessário, o nível que deveriam ter de conhecimento de Deus, ele conclui: digo isso para vergonha de vocês. Né? Basicamente, como dizia aquele antigo apresentador de televisão, isso é uma vergonha. E só quem tem minha idade, pelo menos, é que deu risada. Ele deve ser bem antigo mesmo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que quando constatamos que esse é um assunto não resolvido, né, que o conhecimento de Deus não é crescente na nossa vida, é um fato vergonhoso. Vergonhoso porque não é o que Deus espera de nós, vergonhoso porque não condiz com aquilo que Ele disponibiliza, nem tampouco com aquilo que Ele nos encoraja, nem tampouco com a prática da responsabilidade que deveríamos ter quando diz respeito à vida cristã. Mas eu não quero apresentar a ideia do conhecimento de Deus apenas como obrigação ou responsabilidade. Eu espero hoje apresentá-la, né, como uma chave importante para uma vida espiritual diferenciada e vitoriosa. Por exemplo, o apóstolo Paulo aqui, depois de dizer que os romanos não conheciam o suficiente de Deus e que isso era motivo de vergonha, ele também destaca nesses dois versículos que não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetíveis a algumas áreas de tropeço, de falha. Não podemos chamar isso de outra coisa. Ele começa dizendo no verso 33, não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas poucas versões antigas dizem as más conversações. A palavra traduzida no original grego aponta para companhias, para pessoas ou relacionamentos, e não apenas aquilo que essas pessoas falam. É lógico que a influência que vai corromper acaba sendo não só um estilo de vida, mas as conversas, mas o texto, né, ele simplesmente apresenta esse princípio: más companhias corrompem bons costumes. Ou seja, aqui ele está falando não apenas da falta de avanço, de progresso, mas ele está falando de retrocesso. Algumas pessoas acabam perdendo aquilo que têm. E eu quero destacar em primeiro lugar que não avançar no conhecimento de Deus nos faz suscetível ao engano. A ideia do engano aqui não sai da frase não se engane, mas principalmente da conclusão: as más companhias corrompem bons costumes. Princípios que foram solidificados, construídos, edificados, podem ser comprometidos, porque algumas outras pessoas vão depositar valores antibíblicos, não condizentes com a verdade, e vão conseguir nos influenciar, né, nos enganar, a ponto de nos levar a abrir mão de bons costumes. Então, isso nos faz suscetíveis ao engano. Em segundo lugar, nos faz suscetíveis à embriaguez espiritual. Quando ele diz voltem à sobriedade, o estado de sobriedade é o oposto do estado de embriaguez. Então, ao nos chamar de volta a esse lugar, ou chamar os coríntios de volta a esse lugar, ele está dizendo que a falta de conhecimento de Deus também nos expõe a esse nível de embriaguez espiritual. E por último, a inclinação ao pecado. Então ele diz, voltem à sobriedade como convém, e não pequem mais. Então eu gostaria de apresentar a ideia do conhecimento de Deus, não
mera e simplesmente como algo só que se classifique importante, necessário, algo que se exige, né? Mas que a gente de fato possa entender que isso é uma chave. Não existe relacionamento profundo com Deus, não existe vida cristã profunda sem conhecimento de Deus. Então eu queria nessa introdução, ainda tentando valorizar a importância do assunto do conhecimento de Deus, que não se limita ao que vou pregar hoje. Nós estamos ao longo do mês com todas as ministrações de todos os pregadores caminhando dentro desse trilho, né, sobre conhecer a Deus. E eu quero tomar essa mensagem de hoje meio como uma introdução de vários outros assuntos que vamos abordar, inclusive de ordem teológica, né? Talvez falar a respeito de coisas que normalmente não falamos nos cultos, né? Definições bíblicas e fundamentos teológicos sobre o que é a Trindade, a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Deus revelado nas Escrituras. Mas hoje eu quero tomar isso como uma espécie de pavimentação do caminho que nós vamos seguir em vários outros domingos até o mês de setembro. Bom, o conhecimento de Deus, como eu disse antes, é uma chave. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Eu amo essa frase, conhecer o santo, né? A Bíblia nos mostra não apenas o privilégio de conhecer o Criador, mas a mais sublime, majestosa e extraordinária, né, pessoa que podemos, né, talvez de longe mensurar vaga e subjetivamente um pouco, né, desses seus atributos infinitos. O conhecimento do santo é o título de um livro de A.W. Tozer, extraordinário, uma leitura que eu recomendo para todo mundo. E essa ideia de conhecer o santo, né, é basicamente apresentada aqui em Provérbios 9:10. No livro de Jeremias, no capítulo 9, versos 23 e 24, nós também vemos a Bíblia apresentando o conhecimento de Deus como a única coisa da qual o ser humano possa vir a se gloriar. Olha o que Deus diz em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, quem se gloria na sua sabedoria, na sua força ou na sua riqueza, Deus não se agrada disso. Aliás, vanglória é o que nunca agrada a Deus. Mas Deus está dizendo, se tiver uma coisa da qual você possa se gloriar. Em outras palavras, está dizendo, se você tem algo para considerar um valor, uma conquista, algo que você enche o peito e diga, mirei o alvo certo e alcancei, é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não é apenas uma coisa vaga, né, a respeito dos conceitos teóricos da teologia, quem é Deus ou seus atributos, mas é um entendimento prático, né? O Senhor usa essa expressão, me conhecer, saber que sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Basicamente, o conhecimento de Deus envolve entender quem Ele é, envolve entender sua soberana posição e a maneira como Ele age, né, que é a extensão ou o aspecto prático dos seus atributos. Algo que também a gente pode destacar sobre o conhecimento de Deus, além de ser uma chave, a única coisa ou motivo do qual podemos nos gloriar, é que é algo que Deus tanto deseja, como também disponibiliza. Em Jeremias 24:7, Deus diz, eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Então aqui nós vemos um elemento de interação importante. Deus está dizendo, eles vão se voltar para mim de todo o coração, mas eu vou dar um coração para que me conheçam, né? Então Deus não apenas deseja, mas Ele viabiliza o conhecimento dEle, né, da nossa própria parte. Deus não apenas quer, não apenas encoraja, mas Ele nos favorece. Há uma graça da parte de Deus disponibilizada para todos nós, a fim de que possamos conhecê-lo. Então, estabelecido aqui alguns desses fundamentos, só para tentar destacar a importância do assunto, eu queria, de uma forma prática, tentar dividir a ideia. O tema da minha mensagem hoje, né, é conhecendo a Deus. Acredito que a gente possa dividir a construção do que eu quero comunicar em pelo menos 3 pilares distintos. Em primeiro lugar, eu quero construir a ideia de como se recebe, como receber o conhecimento de Deus.
Em terceiro lugar, estou pulando intencionalmente o segundo, já falo dele, eu vou falar como avançamos, como progredimos no conhecimento de Deus. E deixei para pôr aqui no meio, entre como se recebe e como avança, né, advertência sobre não retroceder no conhecimento de Deus. Né? E deixei para falar isso primeiro, porque eu não quero terminar com nada negativo, e sim com encorajamento para o seu crescimento, para o seu avanço na fé. Mas vamos tentar construir juntos aqui essa ideia. Em primeiro lugar, e talvez isso possa ser o resumo da mensagem. Às vezes tem gente que sai de um culto e diz, nossa, que palavra abençoada. Né? E aí eu pergunto, e o que pregaram? Falaram um monte de coisa bonita, foi muito bom. Né? Você sabe que a pessoa foi fortalecida, mas às vezes ela não consegue resumir o que recebeu. E às vezes a gente tem uma parcela de culpa nisso, né? Porque a gente fala e não resume. Então vou dar o resumo na entrada e no final. Né? Basicamente, se há algo que possa resumir a essência do que eu vou falar hoje, é que a base do conhecimento divino, conhecimento de Deus, é a Escritura Sagrada. Se você não lembrar os 3 pontos, como se recebe, como não retroceder, como avançar, se você não lembrar da introdução, de afirmações que foram feitas ao longo disso, pelo menos você precisa sair daqui com entendimento. A base do conhecimento divino é a Sagrada Escritura. Ponto. Dito isso, né, eu quero justamente trabalhar a ideia de que ao longo da Escritura, a revelação de Deus, ela vem se manifestando de formas múltiplas, variadas, né, mas todas elas seguindo um plano, obviamente, antecipado, premeditado, pré-ordenado, estabelecido por Deus. E muitas delas, ao longo da Escritura, principalmente quando olhamos lá para o início da história humana, muitas dessas narrativas bíblicas apontam para experiências pessoais com Deus. Pessoas que tiveram revelações, e revelação aqui, eu estou falando no sentido místico mesmo, sobrenatural, né? Encontros com Deus, experiências especiais. Mas antes mesmo de discutir isso, eu quero só destacar que mesmo quando o assunto envolve as revelações pessoais, a Bíblia mesmo, e a Bíblia precisa ser entendida e interpretada pela própria Bíblia, a Bíblia mesmo nos apresenta uma visão de que mesmo essas experiências, elas precisam passar pelo crivo da própria Escritura. Por exemplo, em Atos no capítulo 10, nós temos um momento registrado na Bíblia, que é quando o Evangelho deixa de ser pregado só no meio dos judeus e passa a ser pregado agora aos gentios. Os judeus tinham um enorme preconceito em relação a misturar-se com os gentios por causa de uma ordenança da lei de Moisés. Né? Então, a Bíblia nos mostra que enquanto de um lado, na cidade de Jope, Pedro está orando e tem uma visão de Deus, dizendo para ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus já estava preparando o coração de Pedro, Deus já estava tentando quebrar algumas dificuldades que ele teria no processo. Enquanto essa visão está acontecendo do lado de cá, 60 quilômetros de distância, na cidade de Cesareia de Filipe, a Bíblia diz que um anjo de Deus aparece a um centurião romano chamado Cornélio. A Bíblia diz que esse homem estava orando, buscando a Deus, e um anjo aparece. O anjo, ao aparecer para ele, diz o seguinte, eu vou ler os versículos 5 e 6 de Atos 10. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Basicamente, o anjo só diz para ele o seguinte, só estou criando um link de conexão com alguém que vai pregar o Evangelho para você. Mande chamar Pedro, ele vai pregar o Evangelho. Quando Pedro chega, vou ler agora dos versículos 34 a 36 de Atos 10, nós lemos, então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Depois de colocar Cristo e o Evangelho em evidência, eu vou ler agora dos versos 40 a 43, estou pulando para não me estender muito, mas Deus o ressuscitou, Pedro está falando de Jesus, Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isso é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome,
todo que nele crê recebe remissão de pecados. Então veja bem, o anjo aparece, mas diz: quem prega o evangelho para você é Pedro, comissionado pelo próprio Senhor Jesus. Pedro, ao pregar o evangelho, se levantando não apenas como uma testemunha da morte e da ressurreição de Jesus, mas de alguém que absorveu os ensinos de Cristo e foi comissionado a pregar, lança a mão dos profetas, ou seja, dos escritos do Antigo Testamento, a Bíblia deles na época, para ratificar e sustentar aquilo que ele está pregando, mesmo que houvesse o respaldo de uma revelação de um anjo. Então esse é um padrão que você vai encontrar no Novo Testamento. Gálatas capítulo 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz nos versos 1 e 2, 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Paulo está dizendo o quê? Ele submeteu o evangelho que ele pregava aos líderes de Jerusalém. O mesmo Paulo que na hora de falar da ceia do Senhor para os coríntios, ele diz o seguinte: eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. Paulo não estava na última ceia, mas o próprio Cristo, nas suas aparições a Paulo, o instruiu sobre todos os detalhes do evangelho. Ainda assim, ainda que ele tivesse uma mensagem direcionada aos gentios e não só ao povo judeu, ele vai e submete o evangelho que ele prega aos líderes de Jerusalém. Ele fala os de maior influência, um pouco à frente ele vai falar dos que pareciam ser as colunas da igreja, e ele destaca Pedro, João e Tiago. Em outras palavras, o mesmo Pedro, que na hora de pregar o evangelho está lançando mão das escrituras como crivo, agora é procurado por Paulo, como quem disse: o que eu estou falando é de fato uma revelação de Deus, estará alinhado com a palavra e vai passar no crivo de vocês que conhecem a palavra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Por que nós precisamos entender essas verdades? Porque, embora a Bíblia seja um livro de experiências místicas, todas elas não apenas foram registradas, mas construídas de uma forma perfeitamente harmônica e nos dão subsídios e fundamentos para a fé. Daqui a pouco nós vamos falar de como Satanás trabalha na premissa contrária de tentar distorcer a palavra. Aliás, Paulo diz isso de ter subido a Jerusalém e expor o evangelho que ele pregava à análise de outros, logo depois de, no capítulo anterior, ele ter dito, capítulo 1 de Gálatas, versos 8 e 9, o seguinte: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. A palavra anátema, ela tem uma variação na tradução, tem possibilidades distintas. Eu digo que na melhor das hipóteses ela significa algo abominável. Na pior das hipóteses, maldito. Você pode escolher um extremo, outro, ou ficar com o meio. Nada disso é bom. Então ele está dizendo: se alguém pregar um evangelho diferente, seja nós ou um anjo que declare ter vindo do céu, ele diz que seja anátema. No verso 9 ele diz: como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Ou seja, não há absolutamente nada, zero possibilidade de que uma revelação nos conduza num caminho distante daquilo que já foi estabelecido na palavra de Deus. E depois de estabelecer esse fundamento, é importante que então a gente olhe a progressão do que Deus construiu. Em Hebreus, no capítulo 1, nos versículos 1 a 3, o autor da epístola aos Hebreus abre já de cara na introdução dizendo: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu não consigo imaginar uma introdução melhor, principalmente para um conteúdo como o da Epístola aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, o apóstolo pretende mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que a nova aliança é superior à velha aliança. Ele está dizendo, embora no passado Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, ele diz, agora nos falou pelo Filho. E ele está dizendo aqui, nós temos o ápice da revelação divina. Não apenas em termos de lei, na perspectiva espiritual, porque você vai ver Jesus dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. E ele cita a lei de Moisés. Mas Jesus diz, eu porém vos digo.
E nós precisamos entender que de fato Cristo vem trazer a plena revelação de Deus aos homens. Mas não se trata apenas daquilo que Ele falou, mas da própria forma como Ele viveu. O texto claramente diz que Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Aliás, há um diálogo registrado em João 14, nos versículos 8 e 9, entre Filipe, um dos 12, e o Senhor Jesus. O texto diz: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Jesus se posiciona dizendo: eu sou a revelação de Deus aos homens. Eu sou não apenas a solução que Deus tinha para a humanidade, mas eu sou a forma como Deus espera que vocês também vivam. Aliás, o próprio Jesus, Ele diz em João 5,39, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na teologia nós chamamos isso de convergência bíblica. Tudo na Escritura aponta para a pessoa de Jesus. Não importa se estamos falando, da lei ou da tipologia da lei no seu aspecto profético, projetando a vinda de Cristo, dos anúncios proféticos envolvendo a vinda do Senhor, seja a primeira ou a segunda, tudo na Bíblia converge na pessoa de Jesus. Não há como conhecer a Deus sem entender a revelação de Cristo. Mas mesmo isso, Jesus passa pelo crivo das Escrituras. Porque quando você examina a Escritura, você encontra o testemunho a meu respeito. Quando os apóstolos pregavam a respeito de Jesus, usavam as mesmas Escrituras para sustentar na vinda de Cristo o cumprimento de todas as promessas. Ou seja, não importa se no Velho Testamento houve aparições místicas de Deus para alguns, revelações por meio dos profetas, a partir do momento que Cristo vem, nós temos uma revelação plena, completa, e mesmo essa, o próprio Jesus submete ao crivo das Escrituras. Ou seja, o tempo todo nós temos um padrão para conhecer a Deus ou para filtrar experiências que remetam a um conhecimento maior de Deus, que são as Escrituras. Mas, pastor Luciano, como fica a questão do testemunho de Deus na criação? Afinal de contas, o salmista diz lá no Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Isso é parte da doutrina bíblica, de que Deus se revela por meio das coisas criadas, da sua criação. Mas alguns levam isso a um nível de aplicação diferente do que só reconhecer que é bíblico que Deus se revela por meio da criação. Alguns quase falam de um encontro com Deus, contemplando a natureza. E passar a linha e ir para um outro extremo acaba sendo muito fácil. Mas já que mexi no assunto, vamos tentar, se não esgotá-lo, pelo menos esclarecê-lo. Em Romanos, no capítulo 1, do versículo 19 a 23, Paulo diz assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui Paulo está falando de como o ser humano migra para a idolatria, rejeitando um conhecimento de Deus disponível a todos os homens. Algumas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, destacar que Deus tem disponibilizado testemunho acerca de si e do conhecimento de si a todos os homens. Diferente do que alguns pregam, eu não creio que Deus está tentando atrair apenas alguns poucos escolhidos. Ele ama e oferece salvação a todos de forma indistinta e indiscriminada. No entanto, o homem decide abraçar e utilizar ou não a provocação divina em relação a despertá-lo à busca e ao conhecimento de Deus ou não. E alguns textos que nos fazem entender claramente o como Deus fez uso dessas coisas. Por exemplo, quando Paulo estava pregando o evangelho em Listra, aliás, quase sempre no meio daqueles que não eram judeus, não tinham a cultura de conhecimento das Escrituras, o Antigo Testamento, eles começavam pelo reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas.
Paulo e Barnabé operaram o milagre, curaram um paralítico em nome de Jesus. Todo mundo que viu a cena, o milagre, fica impressionado. E com o legado que tinham da cultura greco-romana, eles imaginam uma divindade ou duas divindades na frente deles. A Bíblia diz que tentaram fazer sacrifício, ou seja, cultuar Paulo e Barnabé. E eles se esforçaram para impedir isso. Nesse discurso, Atos 14, 15 a 17, Paulo diz: senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. O que é que Paulo está dizendo? O Criador permitiu que por um tempo as pessoas andassem nos seus próprios caminhos, mas nunca deixou de, como Criador, usar o que fez, tentando testemunhar a sua bondade e comunicar uma mensagem. Na verdade, Jesus falou a respeito disso no Sermão do Monte. Ele diz que Deus faz sair o sol e cair a chuva sobre justos e injustos. Há algumas coisas que Deus disponibiliza não só para os seus escolhidos, como sugerem alguns, mas para todos. Aliás, Wesley falava a respeito dessa capacidade de Deus atrair o homem para si, chamando isso de graça preveniente. Ele dizia: Deus oferece uma graça àqueles que ainda não entraram na graça da salvação. Deus sempre está provocando uma revelação de si. Agora, que isso não seja confundido com uma definição de conhecimento de Deus. A gente vê pessoas irem ao extremo: Deus está na natureza, é só ficar de olho nas plantas e nos passarinhos. Não, por meio disso Ele tenta despertar o homem. Eu particularmente tenho um amigo pessoal querido, pastor Luiz Gomes, lá do Canadá, que foi um dos primeiros da família dele, se não o primeiro a se converter. Eu lembro que um dia perguntei, amigo, como é que foi sua conversão? Ele falou: cara, eu era criança, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade. Eu falei: como foi? Você estava num culto? Ele falou: não, eu estava admirando o céu, as estrelas, a grandeza do universo, pensando se isso é tão extraordinariamente grande e quem criou isso tudo. E de repente, porque acabou sendo conduzido a pensar no Criador, despertou no coração dele um desejo de conhecer o Criador. Ele diz: a primeira vez que o testemunho de Deus chegou no meu coração foi através das estrelas. Algo despertou em mim o desejo de conhecê-lo, e eu comecei a procurá-lo, e acabei numa igreja onde ouvi a pregação do Evangelho. Então Deus pode usar isso? Sim, só não vamos limitar o conhecimento de Deus a isso. Isso é apenas uma provocação, envolve o início do processo. Aliás, em Atos 17, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o palco da filosofia dos seus dias, ele começa no versículo 24 e 25, apresentando Deus como o Criador de todas as coisas. Depois, quando chega nos versos 26 e 27, ele diz que o Criador de um só homem, uma clara referência a Adão, fez todas as raças e tribos dos homens, e o texto é claro: para que o buscassem. Esse para que é o indicativo de propósito. Qual a razão de Deus ter criado o homem? Para que o homem o buscasse. E o texto continua e diz assim: ainda que tateando. Quem é que procura alguma coisa tateando? Quem está desprovido ou limitado de visão. Logo, Paulo está se referindo ao homem que, espiritualmente falando, está cego, incapaz de encontrar Deus com os seus recursos. Mas ainda que limitado, Paulo diz: contudo, Deus não está longe de cada um de nós. Quando o homem desperta e começa essa busca, ainda que limitada, é como se Deus estivesse gritando: eu estou facinho de ser encontrado, eu quero me revelar a você. Então, isso me mostra um Deus que de fato está esperando algum tipo de movimento, até daquele que espiritualmente está cego. Mas ele diz: quando você entender minha provocação e se mover, eu trago mais para você. Né? Então há uma interação, e esse não é o assunto de hoje, mas que nos leva a essa descoberta. No entanto, para todas essas pessoas, mesmo com esses argumentos, o que o apóstolo, ou todos os apóstolos fizeram, era levá-los ao entendimento da importância de uma vida de relacionamento com a palavra de Deus, de entender, compreender, viver, praticar, porque tudo está ligado às Escrituras. Então, o resultado final, ainda que Deus provoque o conhecimento de si por meio da natureza, que o homem possa ter um encontro pessoal e até místico com o Senhor, é que o desenvolvimento desse conhecimento está relacionado às Escrituras. Dito isso, vamos aqui para o segundo fundamento.
como não retroceder, né? A palavra de Deus nos apresenta pessoas que, infelizmente, retrocederam nesse quesito do conhecimento de Deus. Aliás, nós temos algumas mensagens fortes na Escritura. Uma delas é 2 de Pedro, capítulo 2, quando ele diz, portanto, verso 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Está falando de um desviado. E diz, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Está falando de pessoas que não apenas tiveram conhecimento do caminho da justiça, né? Mas ele fala a respeito de pessoas que tiveram o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus e voltaram atrás. Então é possível que alguém retroceda? É possível. Mas há inúmeras advertências com o propósito de nos levar a de forma alguma viver isso, a menos que haja uma escolha. Porque a falta da escolha correta, por meio da negligência, acaba sendo uma escolha. Então, eu quero trazer algumas advertências, que eu vou chamar aqui de advertências paulinas. Eu concentrei, em especial, as declarações do apóstolo Paulo. A primeira delas, em 2 Coríntios 11, 3 e 4, nos mostra um padrão. Ele diz, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois, se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Ao confrontar o comportamento dos coríntios, Paulo mostra uma preocupação e diz, eu temo que assim como a serpente, o Apocalipse chama a antiga serpente de o diabo e Satanás, assim como o diabo enganou Eva, faça com vocês, porque o que Paulo está dizendo é que o que o diabo segue é um padrão, desde o início da história da humanidade. Qual foi o padrão? Relativizar o que Deus falou. Ele pergunta, é verdade que Deus disse isso? E quando Eva diz, Deus falou isso, diz, não é bem assim. Então essa é a forma, porque se a revelação de Deus se constrói por meio da Escritura, qual seria o jogo mais óbvio e lógico da parte de Satanás? Relativizar o entendimento que temos da Escritura, ou seja, daquilo que Deus falou. Paulo diz, dessa forma, a simplicidade e a pureza devida a Cristo que vocês viveram inicialmente pode ser comprometido. E isso está relacionado aqui. Ele diz, se alguém vem e prega outro Jesus. Esse pregar outro Jesus não era alguém dizendo, não, não era o filho de José e Maria. É aqui, não, eles não estão falando de outra pessoa. Mas porque descaracterizavam quem foi Jesus e o que ensinou, Paulo está dizendo, é outro Jesus. Isso não tem nada a ver com aquele que nós pregamos. Quando ele diz pregar um outro evangelho, não estava apresentando um plano de salvação diferente. Estavam mudando aquele que já havia sido apresentado, né? Quando ele simplesmente termina dizendo isso, né? Vocês recebem um evangelho diferente, ele está falando de modificações, de adaptações. Não se tratava de algo completamente novo. Aliás, a maioria das seitas e das heresias e religiões são distorções das Escrituras. Então, nós precisamos entender que precisamos do conhecimento de Deus fundamentado na Escritura, mas que a falta dele nos torna vulneráveis a uma ação maligna. Olha o que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso. Eles têm uma reunião em Mileto. Paulo está viajando, ele chega perto de Éfeso. É como se alguém em viagem parasse, né, talvez em Campo Largo, e chamasse os presbíteros de Curitiba. A diferença é que a gente pensa um tirinho ali porque vamos de carro. Para eles a viagem era a pé. Então isso ficava um pouquinho mais complexo. Paulo os chama em Mileto e tem uma conversa. Essa conversa é praticamente uma conversa de despedida. E nessa conversa, Paulo diz o seguinte, vou ler Atos 10, de 28 a 32. E diz a esses pastores, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo diz, eu sei que, vou fazer uma pausa aqui, ele não está dizendo eu acho, talvez, pode ser, ele diz eu sei, eu tenho certeza. O que você tem certeza, Paulo? Que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Paulo diz, foram 3 anos, noite e dia, com lágrimas e choro, criando fundamentação bíblica. E a hora que eu tirar o pé daqui, a bagunça começa. Paulo está dizendo, vigia. Agora olha a frase final dele. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e a palavra da sua graça, que tem o poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. E diz, eu os entrego a palavra, não só os cuidados de Deus de uma forma subjetiva, a palavra da sua graça. É ela que tem o poder de santificar, né? De dar herança a todos aqueles que são santificados, chamados pelo Senhor. Então, quando nós entendemos o posicionamento de Paulo, mostrando a importância das Escrituras, porque trabalhou tanto com elas, mas ao mesmo tempo mostrando, né, que era certo que aconteceria algumas daquelas, né, dificuldades, seriam distorções do Evangelho. Ele está tentando preparar a igreja para uma vida de fundamentação bíblica, aquele posicionamento, né, exigente de que se passe tudo pelo crivo da palavra. Quando o apóstolo Paulo prega na cidade de Bereia, a Bíblia diz que os judeus lá eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Tudo o que Paulo e Barnabé pregavam, eles iam conferir nas Escrituras para ver se era daquele jeito. A Bíblia não chama eles de os caras mais chatos, a Bíblia não classifica no adjetivo a eles de os crica, a Bíblia os chama de os mais nobres, porque nunca examinar o que está sendo pregado pelo crivo da palavra é chatice desnecessária. Diante de Deus, aos olhos de Deus, isso é nobreza. Dá para entender a importância que o conhecimento bíblico tem. Mas vamos a outras advertências de Paulo. Agora, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Quando a Bíblia diz por obedecer ensino de demônio, não está querendo dizer que o demônio apareceu para o crente e falou, a partir de agora, quero que você me obedeça em vez de a Deus. Então, como que o ensino de demônio, né, de demônios, como que esses espíritos enganadores agem? O próprio termo enganador mostra que eles não vêm com cara de demônio. Eles se aproveitam dos que estão falando mentiras para disseminar o engano. E para o engano ser recebido como engano, ele vem com cara de verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, agora do versículo 1 a 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Todas essas declarações são muito explícitas. Mas de alguma forma, parece que hoje a gente não lê isso na Bíblia, ou se lê a gente diz, pode acontecer com qualquer um, menos comigo. Pode acontecer em qualquer tempo ou época, menos no nosso. Ué, se em 1 Timóteo 4 ele diz, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nunca foi tão perto do fim como agora. Ou seja, se há uma vulnerabilidade estatística, é esse momento, né? Mas de alguma forma a gente parece acreditar que não existe o menor perigo. Eu quero terminar essa ideia aqui de não retroceder, ainda destacando a importância da palavra, citando o que Paulo diz em 1 Coríntios 4,6. Ele diz, para que em nós vocês tenham um exemplo, e ele resume isso numa frase, não ultrapassem o que está escrito. A vida de um cristão nunca pode estar aquém e nem além do que a palavra de Deus ensina. Agora, o que eu percebo, uma geração que quase não lê a Bíblia, que não se importa em estudar, que parece gloria da força, da sabedoria, da riqueza, menos do conhecimento de Deus, e que não percebe que a sua negligência custa tão caro, porque não permite o desenvolvimento do conhecimento de Deus e um relacionamento profundo, e não percebe que os torna tão vulneráveis. Aliás, em dias de globalização, as pessoas acreditam que basta ter um coração de boa intenção, ir lá para o YouTube e procurar qualquer tipo de pregação. Meu querido, seja muito cuidadoso, em especial se lhe falta crivo
para poder examinar o que é que está sendo dito, para que você não seja submetido a engano. Houve uma época que se a gente fosse ouvir um pregador diferente, ele tinha que ter uma história, ele tinha que ter credibilidade. Hoje basta causar e você já ganhou a atenção. Nós precisamos ser muito cautelosos, muito cuidadosos. Em terceiro e último lugar, como eu disse, não queria enfatizar só o aspecto negativo, mas também e principalmente o positivo, embora a gente não pode evitar, né, tratar de advertências como essa e do cuidado necessário. Terceiro e último lugar, como avançar. Algo que você precisa entender que a revelação de Deus é progressiva, ao longo de toda a história. Então, você começa com o relacionamento de Adão, que antes da queda, obviamente, uma dimensão de comunhão muito mais profunda. Mas o que você vai percebendo ao longo das Escrituras é que de vez em quando alguém subiu um pouquinho de nível, de vez em quando alguém avançou um pouquinho mais. A Bíblia fala de um homem da linhagem de Adão chamado Enos. Diz, foi nesse tempo que passou-se a invocar o nome do Senhor, que dá a entender que antes não fazia. Depois você vai descobrindo, na dinâmica da revelação bíblica, né? Noé, por exemplo, tem uma experiência extraordinária com Deus. A partir de Abraão, os patriarcas, Deus começa a se manifestar de uma forma diferenciada. Mas quando Deus finalmente se revela a Moisés, naquela sarça no deserto, Êxodo capítulo 3, verso 6, veja o que Deus disse a Moisés. Ele diz, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O texto diz, Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus nessa manifestação. Como Deus se revelou? Eu sou o Deus do seu pai Moisés, mas também o Deus dos seus ancestrais, do patriarca Abraão, do patriarca Isaac, do patriarca Jacó. Mas um pouquinho adiante, no capítulo 6 de Êxodo, no verso 2, Deus fala de novo com Moisés. Mas agora existe um acréscimo. O texto diz assim, Deus falou a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Esse termo aqui, o Senhor, é a palavra que normalmente é traduzida como Jeová ou Iavé. Por que que não há uma única palavra para traduzir o nome de Deus? Porque esse nome, com o qual Deus se revelou no Velho Testamento, era composto apenas de consoantes, não tinha vogais. Logo, ele não era pronunciável. Então, as tentativas de tradução são, vamos colocar as nossas vogais, imaginar as maneiras como esse nome pode ser falado. É esse nome que Deus apresenta. Ele diz, eu sou Jeová, vamos dizer assim. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. A expressão aqui, né, é diferente. Ele diz, me revelei como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, Iavé ou Jeová, não lhes fui conhecido. O que é que Deus está dizendo para Moisés? De novo eu estou avançando na revelação, né? Há uma progressão. Então você pode traçar isso pela Bíblia e você de fato vai perceber essa coerência de que a revelação de Deus é progressiva ao longo da história. Mas a revelação de Deus não deveria ser progressiva só na história da humanidade. Ela deveria ser progressiva na história da nossa vida. Eu esperava mais amém do que só esse 1 ou 2 gatos pingados. A revelação de Deus deve ser progressiva na minha e na sua história, na nossa caminhada, né? E é fácil a gente entender isso quando olhamos declarações como a de Paulo. É por isso que eu comecei dizendo que quando Paulo diz, alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus, ele não está falando que é zero conhecimento. Porque lá em Romanos 1, ele fala que até o ímpio tem um mínimo de conhecimento de Deus para produzir algum tipo de resposta. Agora, olha o que Paulo diz. Esse camarada que entrou no conhecimento profundo das Escrituras, né? O próprio Pedro, na sua segunda epístola, quando se refere a Paulo, né? E ele fala das epístolas de Paulo e diz, conforme a sabedoria que o Senhor lhe deu, né? Os quais na sua carta apresenta pontos difíceis de compreender. Eu digo, gente, se até Pedro tinha dificuldade de entender a profundidade de Paulo, imagina nós. Agora esse camarada de revelações extraordinárias, olha o que diz em Filipenses 3,10. Ele diz, o que eu quero é conhecer a Cristo. Eu não sei você, mas eu olho uma declaração dessa de Paulo e tenho vontade de dizer para ele, está de brincadeira? Ele não está dizendo que ele tem zero conhecimento. Ele está dizendo que ele não pode se conformar com o que ele tem, quando existe mais para ser alcançado. Dá para entender a diferença? Então, vamos ver a frase toda. Eu vou ler agora do verso 10 de Filipenses 3 até o 14. O que eu quero é conhecer a Cristo
e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, em outras palavras, não cheguei lá ainda. Ou já tenho obtido a perfeição, essa palavra significa maduro, estado pleno, completo. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele deixa claro, não cheguei onde deveria. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A frase prosseguir aqui é a chave. Eu prossigo para o alvo. Antes ele diz prossigo para conquistar. Agora diz eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez essa declaração de Paulo ilustre muito bem o que nós lemos em Oséias 6,3. O profeta Oséias, da parte de Deus, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é experiência única na linha do tempo na nossa existência. Ela é um começo que deve ter progressividade. Conheçamos e prossigamos em conhecer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais a Deus. Logo eu e você precisamos avançar no conhecimento de Deus. Pergunta, como crescemos no conhecimento de Deus? De novo, precisamos voltar ao fundamento. Por meio da sua palavra. Porque o conhecimento bíblico ele não é mero e simplesmente saber o que Deus diz sobre ele, o que Deus diz sobre nós, ou o que é que nós temos que fazer. O que nós precisamos entender é que quando começamos a entender os princípios estabelecidos por Deus e andar neles, nós vamos viver experiências que consolidam a nossa fé. Nossa fé não é construída em cima de experiências, é construída em cima da palavra. Mas a obediência à prática da palavra consolida a fé. Em Malaquias 3,10, o próprio Deus diz: ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. A mensagem de Malaquias 3 é um confronto com a nação que não estava obedecendo o mandamento de dizimar. E Deus diz: me ponham à prova nisso, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção extraordinária sobre vocês. O que é que Deus está dizendo? Quando eu e você não apenas sabemos o que é para ser feito, mas fazemos, nós começamos a viver as consequências disso, e isso consolida a nossa fé. Uma coisa é você ler na Bíblia Jesus dizendo: em meu nome expulsarão demônios. A outra é você voltar que nem os discípulos voltaram para Jesus empolgados: Senhor, no seu nome os demônios submetem. O que é que eles estão dizendo? Funciona. E é quando nós começamos a viver isso que a Escritura vai se tornando algo cada vez mais forte em nós. Então você entende o que a Bíblia diz a respeito de generosidade e você pratica. E você descobre um nível de satisfação que o egoísmo da carnalidade humana jamais te daria. Mas não é só isso, daqui a pouco você descobre que essa lei de semeadura e ceifa que a Bíblia diz, ela começa a trabalhar em seu favor. Porque se por um lado eu costumo dizer que o princípio bíblico que você quebra vai quebrar você, o que você honra vai honrar você. Então não é só saber o que Deus diz sobre oração. Eu lembro, eu era ainda garoto e vi minha mãe falando para uma senhora a respeito de orar, porque ela estava falando de uma dificuldade. E essa mulher replicou com ares de espiritualidade e até de humildade. E disse: imagina que eu vou incomodar Deus com uma picuinha dessa. Alguém que acha que oração é incômodo definitivamente não conhece a Deus. Não conhece o que a Escritura fala sobre Deus e sobre oração. A Bíblia apresenta a figura da oração baseada na oferta de incenso. Incenso era perfume, algo agradável a Deus. Suas orações não incomodam a Deus, elas agradam a Deus. Nós precisamos entender que pedir alguma coisa a Ele não é incomodá-lo. Que esse Deus infinito tem uma capacidade de gestão tão detalhada na vida de cada um de nós, de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas eu fico empolgado com a ideia de saber que o Todo-Poderoso me enxerga. Não só me enxerga, não só sabe da minha existência, Ele se importa comigo. Agora, quando é que nós começamos a realmente compreender isso? Por meio da Escritura. A minha vida de oração foi revolucionada quando eu comecei a ler a Bíblia e entender as declarações de Deus. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Eu dizia: o quê? Eu posso fazer diferença na minha vida e na vida de outros. É lógico que existem aqueles que estão sendo limitados. Jesus mostrou a importância de orar, mas Tiago diz: nada tendes porque não pedis. Quem não entende, não usa a ferramenta, não vai ter benefício. Mas a gente tem o outro extremo.
Aqueles que acreditam que tem que se comportar como filho mimado, birrento, e que Deus tem que fazer o que eles querem o tempo todo. Isso também é uma distorção do que a Bíblia ensina e uma falta de conhecimento a respeito de Deus. Porque o que nós vemos em Jesus é um modelo de oração que diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita não a minha, e sim a sua vontade. O que ele está dizendo? Eu sei que o Senhor pode intervir, eu sei que o Senhor pode responder orações, mas que no final se estabeleça a sua vontade e não a minha. E aqui você tem uma perspectiva diferente. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e logo que me apresentei como pastor, e do outro lado já se defendeu, se protegeu e disse: eu sou ateu. Já dizendo: nem venha pregar para mim. Eu fiz uma brincadeira com um pouquinho de sarcasmo. Falei: olha, pois eu admiro a fé que você não tem fé. Eu falei: você tem mais fé do que eu. Porque é mais difícil acreditar no que você acredita do que no que eu acredito. E depois de uma breve discussão, eu lembro que eu li num livro, talvez foi do Otmani, que teve que pregar para os chineses, né? E o comunismo trouxe com muita força para a China o ateísmo. Ele começou a provocar um camarada desse e dizer: olha, você é Deus, se você é ateu, você é Deus. O cara: como assim? Ele falou: não, é que nós cristãos acreditamos que Deus é alguém que transcende o tempo e o espaço. Ele falou: e eu vejo em você isso. Conversa é essa? Ué, você está dizendo que Deus não existe? Deus pode não existir agora, mas quem garante que há 5 milhões de anos atrás ele não existiu? Ou ele pode não estar aqui agora, mas quem garante para você que ele não está escondido no deserto da África, ou na floresta amazônica, ou mesmo em outro planeta? Então, para você garantir que ele não existe, você tem que ter vasculhado todos os lugares ao mesmo tempo. Então você transcende o tempo e o espaço, a menos que você não possa garantir que Deus existe. Mas se você garante, você é Deus. Depois de uma brincadeira dessa, de só vão mexer com seus fundamentos, eu falei: olha, por que para mim é difícil estar no seu lugar? Eu falei: eu acredito que Jesus cura hoje, porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Deixa eu te contar algumas experiências que eu e meus familiares tiveram. E deixa eu te dar os nomes dos médicos, que você da cidade pode ter acesso e perguntar para eles, para não ficar no que eu estou te dizendo. E eu contei as experiências. E ele ficou me olhando sério, eu falei: pode checar com eles. Falei: deixa eu te contar algumas experiências de proteção e livramento que eu tive. E eu contei para ele. Falei: agora deixa eu te contar algumas experiências de provisão que eu tive. E eu posso te dar o nome de algumas pessoas que estão envolvidas. E você pode checar também com elas. No final de falar várias daquelas experiências, o cara olhou para mim e falou: no seu lugar até eu cria. É lógico que minha fé não foi construída em cima das experiências. Mas quando andamos na palavra, as experiências se desdobram, consolidam a fé que nós temos. Quem está entendendo? Então, o propósito não é conhecer por conhecer. Eu vejo crente tentando discutir picuinha que vai levar a lugar nenhum. Não é ter munição para embate teológico, para discussão. É para viver. Outro dia alguém falou: pastor Luciano, o senhor começou a estudar a Bíblia por causa do seu chamado de pregar? Eu falei: não, na época eu nem sabia direito o que era o chamado de pregar. Eu comecei a estudar a Bíblia porque eu queria conhecer a Deus. E quando eu comecei a descobrir umas coisas extraordinárias que fizeram mudança na minha vida, eu comecei a ter vontade de repartir. E foi quando eu comecei a ter vontade de repartir com outros o que estava funcionando para mim, que Deus começou a falar comigo a respeito do chamado. Eu não estudei porque eu tinha que pregar. Aliás, eu acho que seria uma coisa muito chata ter que estudar só com a obrigação de ter o que falar para os outros. Mas quando você começa a entender e viver algo extraordinário, e eu e você podemos e devemos crescer e avançar no conhecimento de Deus. Eu vou citar uma frase de A.W. Tozer, extraído do seu livro O Conhecimento do Santo. Uma concepção correta sobre Deus é fundamental, não somente para a teologia sistemática, mas também para a prática da vida cristã. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dos domingos, até setembro, eu pretendo trazer fundamentos teológicos. Eu acho que já mais do que passou do tempo, a gente tem algumas conversas que nos ajudam a entender fundamentos bíblicos importantíssimos, como a Trindade, entender melhor a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas mais do que tentar apresentar uma boa teologia sistemática, nós precisamos de algo funcional para a vida cristã. E hoje eu quero dar principalmente esse tom. Se avançamos no conhecimento de Deus, é esse aspecto prático. Para concluir, eu quero dizer que o conhecimento de Deus não permitirá que eu e você nos pecamos em meio ao caminho. Jó capítulo 2, versículo 10 nos mostra um casal, homem e mulher, Jó e a sua esposa. Os dois passaram pelas mesmas circunstâncias juntos, as mesmas dificuldades. Não eram diferentes. A reação de cada um é diferente.
A mulher vira para Jó e diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Ela desistiu da fé, ela desistiu de Deus. Ela não suportou o peso das circunstâncias. Jó vira para ela e fala o que muito marido já quis falar para sua esposa. Você fala como uma louca. O conhecimento que Jó tinha de Deus não permitia tratá-lo daquela forma. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e ele há de se levantar sobre a terra. O que Jó está dizendo, a fé se apoia no caráter de Deus. Agora só consegue ter esse tipo de fé quem conhece um pouco de quem Deus é. E a Bíblia mostra um Deus que não pode mentir. Um Deus que não pode negar-se a si mesmo. Um Deus que é fiel mesmo quando nós não somos. À medida que essa revelação vai crescendo, algo nos sustenta. E não importa o que venha pela frente. Você sabe que Deus é quem disse que Ele era. Você sabe que você é quem Ele disse que Ele era. Você sabe que Ele vai fazer do jeito que Ele disse que vai fazer. E mesmo que você não entenda. Como dizia Martinho Lutero, posso não conhecer o caminho, mas conheço bem o meu guia. Isso te sustenta. E essa é a grande diferença entre pessoas que enfrentam dificuldades. O próprio Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem eu tenho crido. Eu amo essa frase de Paulo. Ele nos diz, eu sei no quê. Eu e você não estamos crendo numa coisa, nós estamos crendo numa pessoa. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. O conhecimento de Deus vai fortalecer a nossa caminhada. Agora, não existe isso sem envolvimento com a Bíblia. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. E como declarou o mesmo Tozer, dos meus escritores prediletos, ele diz, nunca vi um cristão útil que não fosse estudante da Bíblia. Agora, se isso é tão central, a minha pergunta para você é, por que nos dedicamos tão pouco a isso? Quando Paulo diz, digo isso para vergonha vossa, não me diga que isso não é um enquadro, que ele não está chegando junto. Porque quando entendemos essas verdades, gente, nós não podemos brincar de ser crente. Para mim o pior não é quando o crente diz que não lê a Bíblia, é quando ele ainda tenta desculpa, dizer, não tenho tempo. A minha vontade é pegar o celular, eu já fiz isso com muita gente. Abrir aquele aplicativo que mostra como você usa o seu celular. E quanto tempo você gasta no quê. E dizer como que você tem de 4 a 6 horas por dia olhando rede social e não tem tempo para ler a Bíblia. Como que é mais importante ficar cuidando da vida dos outros do que conhecer a Deus, o único motivo que você tem para se gloriar. E não estou dizendo que você não pode, mas pelo amor de Deus, como alguém que fica 4 horas em futilidade diz que não tem tempo. O problema não é falta de tempo, gente. Aliás, nós estamos vivendo uma crise singular na igreja. Eu sou de uma época que a gente quase não tinha literatura traduzida e quase não tinha conteúdo nacional produzido. A gente não tinha acesso a materiais de estudo, não existia, versões, ferramentas. Você não tem noção, algumas décadas atrás, da dificuldade, da escassez que era. E hoje, quando eu olho isso tudo, eu chego a uma única conclusão. O que está faltando não é comida, o que está faltando é fome. É desejo de conhecer a Deus. E uma das orações que eu tenho feito com frequência é o que Deus prometeu lá no livro de Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. E diz, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Alguém diz com muita propriedade, nós precisamos parar de orar por reavivamento e pedir um reabibliamento. Porque se a gente voltar para a palavra, vai fazer toda a diferença. Então eu não estou aqui para te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Mas eu não posso deixar de fazer coro com Paulo e dizer, digo isso para vergonha de vocês. Porque um crente que não lê a Bíblia não espere ir longe, não espere viver algo diferenciado em Deus, não espere viver grandes conquistas espirituais. Não existe outro caminho. Nós precisamos de envolvimento com a palavra. E por mais que a semelhança de Paulo que diz, eu estou ali admoestando por anos, com lágrimas, você precisa de um relacionamento junto à fonte. Você precisa ir lá para a Escritura. Você precisa descobrir Deus. E não apenas ter as descobertas que a gente tem de Deus. Então minha oração é que ao final dessa nossa série sobre conhecer a Deus, você saia não apenas com informações. Puxa, entendi doutrinas que eu não entendia. É lógico que isso vai te ajudar. Mas que você saia com mais do que isso. Que você saia com o coração em chamas para você mesmo trilhar esse caminho de conhecimento de Deus. E à medida que você vai entendendo, porque a fé vem por ouvir a palavra.
E quanto mais a palavra entrando no seu coração, mais fé gera. Gerou mais fé, você anda com mais determinação naquilo. Andou com mais determinação, funciona mais. Funcionou mais, a fé aumenta mais. É um ciclo progressivo. Mas ou você está avançando ou regredindo. Não existe gente estacionada na fé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos orar. Pai, nós clamamos graça e favor do alto. Realmente suplicamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Oramos que o Senhor traga um nível de compreensão maior do que a razão e a percepção humana. E por meio disso que o Senhor traga despertamento. Oramos pelo cumprimento dessa palavra. Fome de ouvir as palavras do Senhor. Fome e anseio de conhecer aquilo que o Senhor nos comunica. Oramos por dias de despertamento, que nos levem de volta à palavra e que possam pavimentar esse caminho de progressividade no conhecimento de Deus. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Se você crê, concorde, diga amém.